Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Professora Vivian Cristina, e hoje nós vamos continuar o estudo da Teoria Geral do Estado. Meus alunos queridos aí que estão estudando para a Assembleia Legislativa de Minas bateram as metas no último vídeo e desbloquearam a aula sobre ordem social e ordem jurídica. Peço desculpas, minha voz hoje não está das melhores, mas compromisso é compromisso. Então, passei aqui para gravar a aulinha de vocês. Seguindo aí, quem não viu as duas primeiras, veja. Aproveite e inscreva-se no canal. Quem está vendo essa terceira aula, já curta o vídeo para ajudar nas metas e liberar a próxima. E nós vamos falar agora sobre a ordem social e a ordem jurídica. Eu vou projetar aqui a nossa apostila. Quem quiser investir aí em um bom material, ó, fica aí a sugestão da nossa apostila. O link, se alguém quiser adquirir, vou deixar aqui embaixo. Então, nós temos, eu e a professora Patrícia, uma apostila completa de noções de direito, tá? Quem quiser conhecer o nosso trabalho, vou deixar o link aí, ou me chame lá no Instagram, que é o @humanizandodireitos, ou pelo Telegram, ou pelo WhatsApp. Vocês têm aí todos os meus contatos, certo? Então, pessoal, nós já vimos aqui, já falamos da origem da sociedade, da origem natural, dos contratualistas. Lembram-se? Quem não está antenado aí, veja as aulas passadas para ter essa visão completa do conteúdo. E agora nós vamos falar de sociedade, ordem social e ordem jurídica. A sociedade é formada por três elementos. Não confundir com o Estado, tá? Porque o Estado tem outros elementos. A sociedade é formada por uma finalidade ou valor social, pelo que o Dalmo Dallari chama de manifestações de conjunto ordenadas, que nós temos aqui a ordem social e a ordem jurídica, e o poder social. O bem comum de uma sociedade, a finalidade de uma sociedade, que é entendida como bem comum, tem uma definição muito interessante que é do Papa João 23. O Dalmo utiliza essa definição do Papa, que é muito boa. O bem comum consiste no conjunto de todas as condições de vida social que consintam e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana. Então, é isso que nós buscamos enquanto sociedade. Vejam que nós temos no conceito valores materiais e espirituais que são necessários para buscarmos, né, esse desenvolvimento da nossa personalidade. Então, é até poético, não é? O conceito de bem comum. A sociedade ela deve nos permitir alcançar os nossos objetivos particulares, mas sem perder de vista esse bem comum, esse bem-estar da coletividade. Não é? Ela não pode favorecer só uma parcela dos seus integrantes. Quando isso acontece, é sinal que algo não vai bem, ela está mal organizada, ela está afastada dos objetivos que justificam a sua existência. E nós vamos agora falar dessas manifestações de conjunto ordenadas que existem numa sociedade através de uma ordem social e de uma ordem jurídica. Então, nós temos normas que regem a nossa vida provenientes desses dois mundos, da moral e do direito. Então, quando nós falamos dessa manifestação em conjunto, que ela deve ser ordenada, ela tem que atender a três requisitos: reiteração, ordem e adequação. Reiteração, ordem e adequação. É importante memorizar isso, professora? Sim, porque pode ser uma questão da sua prova. Reiteração significa que essas manifestações de conjunto ordenadas devem ser contínuas, reiteradas. A própria palavra, né, já nos diz muito. Então, nós precisamos de atos praticados pelos indivíduos, atos simples ou complexos, não importa, mas que sejam reiterados e que busquem a finalidade daquela sociedade. Então, nós temos um conjunto de leis que convivem em harmonia numa chamada ordem universal, não é? Aí, no século XIX, nós tivemos o desenvolvimento das ciências naturais e acreditava-se que era a natureza que regia tudo, inclusive a vida social. Essa crença exagerada, né, nas ciências naturais ficou conhecida como cientificismo.
semelhante ao exagero da técnica que vivenciamos hoje, que é chamada de tecnicismo. Tudo ao extremo é ruim, né? Então, acreditar demais nas ciências naturais, acreditar demais só na técnica, nada disso é bom. Então, surge aqui uma possibilidade do tratamento científico do comportamento humano em sociedade. A ideia de que existem leis que regem a vida em sociedade. Um dos autores mais famosos, a partir do século XIX, é Durkheim. Ele afirma que os fatos sociais devem ser tratados como coisas. E aí ele diz assim: nós não dissemos com efeito que os fatos sociais são coisas, mas coisas com o mesmo direito que as coisas materiais, embora de outra maneira, no sentido de podermos olhar para esses fatos, estudá-los, examiná-los. Ele não quis reduzi-los a coisas materiais, né? Mas ele quis que as pessoas enxergassem que nós temos ali um objeto de estudo. Ele também demonstrou que os fatores psicológicos ocorrem dentro do indivíduo e os fatores sociais ocorrem fora do indivíduo e que isso compõe a matéria da vida social e que nós temos leis próprias que regem a vida em sociedade que são diferentes da lei da natureza física, né? Então ele faz uma crítica ao cientificismo. E a partir dessa ideia surgem duas ordens. Então, vem uma ordem que é para reger os fenômenos da natureza, que é a ordem da natureza, o mundo físico, e uma ordem humana, ou mundo ético, com as leis que regem o mundo humano. E aí, um jurista muito famoso que nós temos, que foi o Hans Kelsen, ele buscou demonstrar que essas ordens são regidas por princípios fundamentais diversos. Porque a ordem da natureza está submetida ao princípio da causalidade, enquanto a ordem humana é regida pelo princípio da imputação. Vamos ver o que é isso? Na ordem da natureza, nós temos uma relação de causalidade que significa o seguinte: se eu tenho a condição A minha consequência vai ser sempre B. Então, se existe A, eu terei B. Não existe qualquer interferência na relação. Sempre que A acontecer, eu tenho a mesma consequência que é B. Então, coloquei aqui exemplo, estamos falando de fenômenos da natureza. Se eu dilatar um metal, se eu aquecer um metal, o que acontece? Ele se dilata. Se eu aquecer a água, o que acontece? Ela entra em ebulição. São fenômenos da natureza. Então, princípio de causalidade. Se eu tenho A, se eu pratico o ato A, eu tenho a consequência B. Para a ordem humana, para o mundo humano, nós temos um princípio diferente, da imputação. Se eu tenho A como condição, eu tenho B como consequência que deve ser, e não necessariamente que é. No mundo humano, eu não tenho como afirmar que sempre que eu praticar um ato, eu terei uma determinada consequência. Eu tenho prevista a consequência que deve ser, a que deve acontecer, mas eu não consigo garantir que aquela consequência sempre existirá daquela maneira, porque aqui nós podemos ter várias interferências, não é? Então, temos fatores humanos ou naturais que podem interferir aqui no meu fenômeno e a consequência não se observar, não é? Então, por exemplo, quem rouba deve ser preso, quem mata deve ser preso, mas nem sempre isso acontece, não é? Porque é diferente do mundo físico, do mundo da natureza, que é submetido ao princípio da causalidade. O mundo humano está sujeito a interferências de ordens humanas ou naturais, né? Fatores humanos ou naturais. Então, por isso é que nós temos essa diferença de princípios, segundo Kelsen. E dentro desse mundo ético, desse mundo humano, quando nós falamos que a ordem humana é regida por normas diferentes, nós temos normas relativas ao comportamento social, que são as normas da moral, e as normas do mundo jurídico, né? As normas do direito. Qual que é a diferença entre as normas da moral e as normas do direito? Coloquei aqui numa tabelinha para facilitar o entendimento. Olha só. Quem está com a apostila pode acompanhar aí o nosso primeiro capítulo. As normas da moral, elas têm uma característica de unilateralidade. Mesmo reconhecidas como desejáveis para uma boa convivência,
elas não obrigam. Ninguém é obrigado a agir de forma moralmente correta, não é? Então, em muitas situações, um ato que é praticado, ele não é ilícito, ele não é considerado crime, mas ele é imoral. Só que ninguém vai preso por praticar atos imorais, a menos que aquele ato também constitua um crime, não é? Então, não dá para eu obrigar o Estado a punir uma pessoa porque ela tem uma conduta imoral, porque ela não tem os melhores valores éticos, né? Por não ser uma boa pessoa. Não dá para punir por isso. Então, não gera uma obrigação como as normas jurídicas geram. Então, a gente diz que as normas da moral são imperativas, porque elas têm essa ideia, existe aqui a ideia de que elas devem se impor, de que nós devemos segui-las, mas as normas do direito, além de imperativas, elas são também atributivas, porque se alguém não age conforme essas normas, eu posso exigir do Estado que ele sancione a pessoa, é o que eu não posso fazer com as normas da moral. Então, as normas do direito têm bilateralidade. Se houver ofensa a uma norma jurídica, a própria vítima ou terceiro podem obrigar o ofensor a cumprir a norma ou a sofrer uma punição. Isso só ocorre porque a norma é bilateral, não é? Porque eu tenho uma relação de direito e deveres. Quando eu infrinjo a norma jurídica, eu estou rompendo o compromisso que eu tenho com a sociedade, inclusive, de respeitar essa norma. Então, as outras pessoas podem cobrar isso do Estado, que eu seja sancionada, que eu seja punida. E aí o Garcia Mainez indica uma terceira espécie de normas de comportamento que seriam convencionalismos sociais, que são os preceitos de decoro, etiqueta, moda, cortesia. Aqui são questões mais leves, não tem a mesma força que uma norma moral, não tem a atributividade das normas jurídicas, então não se confundem com as jurídicas, e não se confundem com as normas da moral, porque não possuem interioridade. Não existe aqui aquela análise de um propósito bom. É apenas uma conduta externa, é você verificar se uma pessoa age conforme as regras de etiqueta, né? Se ela se comporta bem à mesa. Então, são questões mais leves, elas não têm a ver com bons ou maus propósitos da pessoa, que seria a interioridade. Elas apenas expressam exterioridade, certo? Então, lembrem-se aí das regras de etiqueta, se a pessoa segue ou não a moda, se ela é educada, se ela é cortês. E o terceiro requisito das manifestações de conjunto é a adequação. Então, nós vimos reiteração, ordem e adequação. O bem comum ele deve ser levado em consideração numa sociedade para que as ações em conjunto utilizem de maneira correta e adequada os recursos sociais disponíveis, para que tenhamos bons resultados. A perda dessa noção de adequação, quando as pessoas não se sentem como componentes de uma sociedade, essa situação leva ao que o Dalmo chama de desvios consideráveis que prejudicam ou impedem que a sociedade alcance o bem comum. E para que tudo isso aconteça, nós precisamos de um poder social, não é? Então, é um poder que é exercido conforme as normas jurídicas, morais, ele é legítimo e ele atua de forma sutil, respeitando o direito, mas também a vontade da sociedade e aplicando a coação em situações extremas, naquelas situações em que nós não temos outra forma de resolver o conflito, não é? Mas buscamos sempre, como primeira medida, a ideia de uma pacificação, de uma harmonização social. Quando isso não é possível, pelo exercício do poder social, nós temos a coação, a coerção, certo? Então, são aqui as nossas previsões sobre ordem jurídica e social, mais um tópico expresso aí no edital de vocês e que nós estudamos aqui. Espero muito que ajude a esclarecer essa parte da matéria que não é muito comum, né? Muitos alunos não têm aí um material específico dessa parte e é importante porque a Assembleia cobra esse tipo de questão, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem me enviar, podem deixar aqui nos comentários e vamos criar aqui mais uma meta para nós. Então, agora eu quero 60 curtidas nesse vídeo, assim como pedi lá no anterior.
e quero que vocês comentem aqui, por favor. Podem deixar, fiquem livres para deixar o comentário que quiserem ou fazer algum questionamento, mas só para eu saber que vocês chegaram comigo ao final da aula e cumpriram essa etapa, coloquem aí para mim assim, hashtag aula 4, que é para eu gravar a nossa quarta aula sobre teoria geral do Estado para falarmos de Estado. Combinado? Então, vejo vocês lá na nossa próxima aula. Grande beijo, bons estudos, fiquem com Deus.